Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre defeitos da soldagem. Então, assim, uma definição bem generalista sobre os defeitos. Basicamente, eles são trincas que acontecem, certo? E essas trincas, elas comprometem completamente a utilidade dos dispositivos, né? Em função de que ele não vai mais conseguir ter nenhuma resistência mecânica naquelas regiões, ou uma resistência mecânica extremamente reduzida, né? E essas trincas, elas se formam quando tensões de tração se desenvolvem no material, certo? Devido à soldagem, e ele é incapaz de deformar plasticamente, e por consequência ele acaba fissurando, acaba trincando, né? A tensão a qual ele é exposto supera a tensão máxima dele. Essas tensões elas são geradas durante o processo de solda devido a expansões e contrações térmicas devido tanto a diferença entre o líquido e o sólido, quanto transformações de fases, segregações, certo? De solutos, né, devido ao modo como aquilo ali solidificou. E aí a gente vai ver alguns tipos desses defeitos, né, alguns tipos específicos. Então, primeiro começa com a fissuração na solidificação. Então, a gente está concluindo a nossa solda e ela já está fissurando, certo? Ele está relacionado com a presença de segregações, certo? E aí, essas segregações, elas se acumulam em alguns pontos específicos, normalmente entre os grãos, então, e se formam muitas vezes líquidos intergranulares. Então, a estrutura da solda ela já está toda sólida, mas ainda tem líquidos. E aí, quando acontece aquela contração do líquido para o sólido, não tem resistência mecânica e acaba por fissurar. Pode acontecer em qualquer tipo de solda, ela acontece em altas temperaturas, ou seja, recém está acabando de soldar e já está acontecendo essa fissuração. Quando essa fissuração ela aflora, acontece que ela aflora de forma oxidada, certo? E aí, conforme aumenta o nível de restrição da junta, aumenta a chance de acontecer esse tipo de fissuração. Restrição da junta ou a chapa é muito espessa e o material não tem para onde deformar, ou a gente prendeu com dispositivos de fixação a peça de forma muito rígida e aí ela não tem espaço para deformar, certo? Plasticamente, e aí acaba acontecendo esse tipo de fissuração. Depois a gente tem a fissuração por liquação na ZTA. Então, o que acontece? A gente tem um precipitado, quando ele aquecer, o que vai acontecer? Ele vai começar a se dissolver, ele vai começar a ser solubilizado. Só que essa região aqui, adjacente a esse precipitado, ele fica rico na fase B, certo? Essa distribuição não é homogênea, né, devido à rapidez com que o processo acontece. E aí a temperatura continua subindo e ela passa da temperatura eutética, né? E como esse líquido é muito concentrado, essa região ela é muito concentrada em B, a temperatura de fusão dessa região especificamente é menor. Então essa região aqui ela vai ficar líquida, certo? E aí essa região vai ficar com resistência mecânica muito baixa e vai acabar trincando, certo? Depois nós ainda temos a decorrosão lamelar. Tá? A decorrosão lamelar ela acontece normalmente em estruturas mais espessas, de 12 a 60 milímetros. Estruturas encruadas também acaba acontecendo com precipitados alongados e especialmente em juntas em T. Né? O que acontece? Acontece que esses precipitados alongados e tal, eles criam um caminho preferencial para a trinca acontecer. Então acontece a soldagem aqui, quando esse metal líquido ele solidificar, ele vai puxar essa base aqui para cima. Se tiver um caminho preferencial para uma trinca acontecer, ela vai acontecer nesse caminho preferencial. Muitas vezes isso aqui essa trinca acaba acontecendo no metal base, certo? Às vezes na ZTA e às vezes no metal base. Então, para ver como está afastado. Como é que a gente resolve isso daqui?
a gente pode usar um eletrodo com um limite de escoamento menor, então ele vai gerar menos tensões aqui, porque ele vai ser um eletrodo mais fraco, certo? Ou a gente pode fazer um amanteigamento, que seria o que? A gente fazer passes de deposição aqui com solda com um material mais dúctil e tenaz, e depois a gente vem com a chapa e solda em cima dessa cama mais tenaz que nós realizamos, certo? E por fim a gente tem a fissuração por hidrogênio, que ela acontece quando a gente solda com eletrodo com alto conteúdo de hidrogênio. Isso pode acontecer quando o eletrodo está úmido ou ele for um eletrodo celulósico. E a gente tem uma microestrutura suscetível a sofrer a fissuração, certo? Aços, em geral, eles sofrem, eles são frágeis, né? O hidrogênio ele se aloja, né, nos interstícios da microestrutura e ele fragiliza muito, né? E o que acaba acontecendo? Ele tem uma alta capacidade de difusão, então ele entra no metal e ele começa a difundir, ele é capaz de difundir em temperatura ambiente. Então a gente muitas vezes vai observar essa fissuração até 48 horas depois, então é uma fissuração tardia que nós chamamos, né? E às vezes ele difunde, se recombina dentro da estrutura do metal formando gás de hidrogênio e ele expande, certo? E aí a gente chama isso de empolamento, né? Então acaba gerando um gás dentro do metal e gera uma bolha interna dentro do metal, que também não é nem um pouco interessante. Certo? Então, aqui a gente tem duas fissurações, né, mostrando como é que seria. Então, isso aqui é de uma forma bem simplificada, bem rápida, certo? A fissuração por hidrogênio, a fragilização por hidrogênio, por si só, ela é uma ciência, né, que demanda um estudo enorme para a gente verificar como esse hidrogênio ele difunde, né, quais são os caminhos preferenciais dele, quanto tempo ele demora, enfim, de uma forma bem resumida, os principais defeitos de soldagem são esses.